Bem, vamos à nossa conversa da noite de hoje com o presidente do Parlamento Estadual, o deputado Francisco Melo Chicão, que nos recebe aqui na sede da Assembleia. Hoje você vai conhecer todas as novidades na sede desse poder e vamos aproveitar para conversar maiores detalhes sobre a vida legislativa do nosso Estado. Deputado Chicão, muito obrigado por ter nos recebido. Eu que agradeço, Mauro, a sua presença aqui na sede do Poder Legislativo. Para a gente também é uma alegria, uma honra poder receber. Deputado, a última conversa nossa, o senhor estava iniciando uma grande reforma nesse prédio. A gente conversava muito porque existe um projeto já antiquíssimo, que eu espero que o senhor tenha guardado no fundo da gaveta agora, de transferir a sede do Poder Legislativo lá para a área de expansão da cidade, para Júlio César e tudo mais. Só que esse tem um detalhe, o senhor abandonaria o Centro Histórico de Belém e o Centro Histórico acabaria, não é verdade? Então, o senhor resolveria um problema, mas deixaria a cidade com o Centro Histórico meio abandonado. Mas o senhor optou por fazer um grande investimento aqui nesse prédio. A obra acabou? Não, as reformas no prédio da Assembleia Legislativa ainda não acabaram. No entanto, o projeto da sede nova também ainda continua em discussão. É um projeto muito bonito também, mas nós temos realmente dado prioridade às reformas do Poder Legislativo por entender que as condições de trabalho que tínhamos precisaria de uma melhora significativa, como nós temos procurado fazer. Mas como a Assembleia merece, foi tudo usado coisa de primeira, para durar anos e anos e anos. Isso significa que o projeto de lá também vai demorar anos, anos e anos. Né? Olha, Mauro, eu confesso a você que você é um dos entusiastas que a Assembleia pudesse continuar nessa área aqui, que é realmente uma área histórica. Nós temos hoje algumas dificuldades que eu queria até externar, de tocar alguns projetos, porque nós sofremos aqui algumas restrições por parte do IPHAN, algumas restrições por ser uma área de patrimônio histórico, e os projetos às vezes não acontecem com a velocidade que nós gostaríamos. Isso faz com que a gente às vezes fique um pouco até desanimado de continuar insistindo, né? Eu me lembro que eu fui fazer aqui a reforma nas calçadas externas da Assembleia Legislativa e, para minha surpresa, veio uma ordem de interdição das calçadas, e aqui nós não tínhamos nessas calçadas nenhum tipo de sinalização para deficiente visual, para portadores de necessidades especiais. Eram calçadas com pedras soltas e nós estávamos fazendo tudo de acordo com o que a legislação pede, e mesmo assim temos encontrado algumas dificuldades. Eu espero que a gente possa construir um entendimento com o IPHAN, com os outros órgãos, para que a gente tenha as obras que nós desejamos aqui. Agora, deputado, o que seria desse entorno, desses palácios tão bonitos que viraram museu, se não fosse a sede de um poder? Não teria recursos, não teria a atenção necessária. A gente vê esse histórico em várias cidades, mundo afora. Não é? Então, o fato de ser a sede de um poder, de ter recursos, lhe possibilita esse negócio tão bonito que o senhor fez nesses prédios todos. Não é? Espero que o senhor ainda olhe lá para a esquina que tem aquele esqueleto lá do Bixaramatá, e num período que a gente ouve falar tanto em bilhão, o meu ouvido está cheio de bilhão, é bilhão para lá, bilhão para cá. Será que não sobra um troco para demolir isso aí? Olha, Mauro, nós já compramos alguns prédios aqui em torno da Assembleia Legislativa, justamente com a intenção de criarmos um museu do Legislativo, expandirmos a escola do Legislativo e termos uma estrutura nessa área que o Poder Legislativo tivesse adequado para a sua funcionalidade. Então, nós também já entramos em contato com os donos do prédio da esquina, estamos pedindo para a Secretaria de Obra do Estado, a SEDOP, fazer uma avaliação de custo, do que é aproveitável, qual é o valor de mercado,
para que a gente também possa fazer uma proposta e dar uma finalidade a esses prédios que hoje estão em torno Você já do Poder pensou Legislativo. naquela área ali, uma praça do Legislativo Estadual? Pois Tivesse é, um púlpito lá, que eu sei que está no projeto da nova Assembleia, não é? Em exatamente. vez de fazer manifestação aqui na frente, parar o trânsito, vai ter um espaço especial para a manifestação, com sonoridade e tudo mais. Exatamente. O prédio novo, o projeto do prédio novo da Assembleia Legislativa, que seria na Pedro Álvares Cabral com a Júlio César, contempla uma praça justamente para receber quem queira fazer manifestação, externar aí seus movimentos, receber os movimentos sociais. Então, lá, essa ideia é bom que seja registrada de público, é sua. Realmente a Praça do Legislativo poderia ser um projeto a ser estudado, né? E dar uma finalidade para um prédio que hoje está abandonado. Vamos torcer, a COP está aí, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Até porque o Estado está construindo ali o terminal hidroviário Almirante Tamandaré e vai precisar de entulho para aterrar aquela área lá que é meio alagada. O senhor já pensou? Era uma mão na roda, hein, deputado? E fica perto, né, Mauro? Tão perto, ia resolver tudo Não rapidamente. teríamos problema em relação a isso. O senhor falou em escola do Legislativo. A Escola do Legislativo do Pará foi a primeira no país a conseguir um credenciamento junto ao MEC. O senhor vai dar o diploma, o senhor vai graduar a primeira turma agora no final do ano. Isso tem um significado imenso, né? E o que é que o senhor me diz disso? Mauro, a Escola do Legislativo é uma conquista do Poder Legislativo do Estado que nós ficamos muito orgulhosos dessa conquista, né? Porque acho que eu sou passageiro como deputado, sou passageiro como parlamentar, como presidente da Assembleia hoje, mas o ensino, o conhecimento, a educação, ela é permanente, né? É o maior legado. Exatamente. E a finalidade hoje da Escola do Legislativo é ter uma parceria com as câmaras municipais e, através das câmaras municipais, os funcionários dessas câmaras serem treinados, receberam a graduação para melhor exercer as suas funções dentro do Poder Legislativo Municipal. E nós temos sempre uma procura muito grande de pessoas de todas as regiões do Estado querendo ser aluno da Escola do Legislativo. É porque não existe nada parecido em nível de Brasil. verdade. Esse tipo de disciplina não existe em curso nenhum no Brasil. Então, é tudo inédito. Essa primeira turma a ser formada agora tem um mérito violento também. A gente fica muito feliz de saber que é uma conquista que ninguém, na minha avaliação, vai poder depois tirar isso do Poder Legislativo, e é um legado que fica, né? Bem, o senhor falou aí em convênio com câmaras municipais, me parece que já existe uma com a Câmara de Paraopebas, né? E existe também ensino à distância, né? Existe. O EAD, com outras câmaras e assim por diante. E a pós-graduação começa quando, deputado? Nós, por termos ainda um pouquinho de dificuldade de espaço, não implantamos imediatamente. Está previsto no próximo ano nós criarmos a pós-graduação. Não há necessidade de criar uma fundação para gerir o ensino, assim como também uma fundação para rádio e TV da Assembleia? Já criamos. Já está Já em funcionamento? criamos. Nós aprovamos o ano passado a Fundação de Comunicação e a Fundação de Educação. Então, para que a gente possa ampliar essa parceria através de emendas parlamentares, de convênios, nós fomos orientados que deveríamos criar essas fundações. E nós criamos, já existe, está funcionando e, graças a Deus, está indo bem. E, deputado, o que é que falta para ser uma rádio de canal aberto, para ter uma emissora, uma concessão do governo? O que falta para a televisão também se expandir em nível de Estado? Acho que falta um pouco mais de iniciativa nossa. Não é barato, eu sei disso, mas é de extrema importância. Chegamos a discutir isso, Mauro, semestre passado, deveremos voltar a esse tema esse semestre,
E é uma preocupação que nós temos, até porque acho que o Poder Legislativo tem cada vez mais que divulgar seus trabalhos, porque senão ninguém conhece, né? As pessoas confundem muito Poder Legislativo e Poder Executivo. Acha que uma coisa... Há uma simbiose, né? Em nível de Brasil, principalmente, Exatamente. muito grande. Então, é diferente. Por falar nisso, a Assembleia Itinerante, o senhor está tocando? Tem projetos novos? Nós fizemos muito a escola do Legislativo presente nos municípios, né? Por que nós não tocamos muito a Assembleia Itinerante? Nós fazemos algumas ações da Assembleia, como ações de documento, ações levando casamento, em várias regiões. Mas a Assembleia Itinerante, nós demos uma parada, porque foi um modelo que, aí é um ponto de vista pessoal, eu achei que não funcionou muito. Era como se a Assembleia fosse, em alguns municípios ou algumas regiões do Estado, com a expectativa de resolver problemas daquela região. E aí tinha os debates, aí vinha tinha a confusão do Legislativo e Executivo. Exato. Recolhia esses problemas, não davam a resposta a essa população que ficava nessa expectativa, e a Assembleia depois não se manifestava mais. Então, nós resolvemos mudar um pouco esse formato, porque não estava construindo uma solução para os problemas, estava aumentando os problemas. E aí nós mudamos o modelo. É preferível a gente discutir projetos nas regiões, que é uma das coisas que, desde o primeiro momento, nós colocamos como uma pauta prioritária de discutirmos os grandes projetos do Estado, como a mineração, né, a questão dos transportes regionais, né, a questão da bioeconomia. Então, vários projetos por região é o que nós temos pautado. Inclusive, conversei com a Federação da Indústria para que a gente pudesse ter uma pauta, construíssemos uma pauta em comum com o Legislativo e a gente pudesse disseminar essas discussões nas regiões do Estado. Deputado, graças a Deus nunca tivemos uma guerra por aqui. Por isso, nós não estamos preparados para catástrofes, para dificuldades. Nos pega sempre no contrapé, como aconteceu agora com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E as pessoas começam a se perguntar, não já está a hora da gente planejar, da gente se preparar em casos de emergência? A legislação do Estado do Pará estaria preparada nesse momento? Em alguns aspectos, sim, em outros, não. Por exemplo, em relação às barragens, acho que a legislação está preparada. Agora, quando você tem... E ficou preparada depois do que aconteceu em Brumadinho, né? Exatamente. Então, esses acontecimentos a gente tem que tirar algum ensinamento, nós temos que ter algo positivo, né? E o que é que o senhor acha que o Pará terá de positivo depois do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? O exemplo do Rio Grande do Sul, Mauro, ele serve para todos nós. A parte negativa e a parte positiva de nos prepararmos para um momento desse a nível de Estado. Um fato é, o problema climático, o problema hoje ambiental, me parece que é uma pauta sem volta. Nós não podemos hoje menosprezar aí as questões que estão postas em várias regiões do mundo. O problema do Rio Grande do Sul é um problema que todos falam que é um problema climático, mas que poderia, eu vi um depoimento outro dia, que poderia também ter acontecido na outra extremidade. Qual seria a outra extremidade? A região norte. E o centro-oeste poderia sofrer as consequências dos dois extremos. Então, nós temos que nos preocupar com essa situação de termos políticas públicas que possam proteger esses tipos de problemas climáticos. Agora, isso passa por uma série de fatores, por conscientização, investimento público, essa questão da preservação da floresta. Não adianta só o discurso, nós temos que ter também a prática efetiva, né? Senão isso desmorona. O senhor está ligado nisso, o parlamento está ligado, está vendo o que está acontecendo e tentando reproduzir para cá.
Ainda te diria que ainda não, Mauro. Sendo bem franco com você, nós temos participado de algumas pautas ambientais, inclusive tivemos na COP em Dubai, devemos estar na próxima, mas a Assembleia Legislativa, nós já criamos uma comissão de deputados para cuidar especificamente da COP. Nós criamos agora, tá uns 2 meses, aprovamos a Comissão de Meio Ambiente da Casa e vamos tirar um grupo de trabalho para que a gente possa acompanhar permanentemente essa discussão. Então, quando eu digo que, sinceramente, ainda não, é porque os passos começaram a ser dados efetivamente a partir de agora. Então, não é que nós estejamos ausentes, nós ainda não tivemos uma ação efetiva em cima do assunto, como eu imagino que deva ser o posicionamento do Poder Legislativo. Deputado, nos últimos anos, a Assembleia do Pará teve uma produtividade recorde em número de aprovações, em efetiva participação, até nos vetos, né? O senhor, de repente, colocou aí 100 vetos, né, no plenário. Explique para nós. Mauro, acho que a função do Poder Legislativo ela é bem clara e me parece que, para alguns gestores, só se coloca a matéria em pauta quando é conveniente. Eu não penso assim. Eu acho que nós temos que encarar... O senhor tem um déficit de projetos aí dentro da gaveta? Não. Os projetos que chegam no Poder Legislativo, eu pauto. Pode ter desgaste, pode gostar e pode não gostar, mas acho que essa é a nossa função. Pautei, inclusive, um que gerou um pouco de polêmica, que foi a questão da reorganização cartorária no Estado, que muita gente não gostaria que isso fosse pautado, e nós pautamos de uma forma, numa rapidez, dentro daquilo que nós estamos fazendo. Então, nós temos priorizado os projetos que aqui chegam. Pode ser projetos com a simpatia popular, pode ser projetos que venham a ter um desgaste para o Poder Legislativo, mas nós temos procurado manter o Poder Legislativo nessa tomada, né, de decisão a nível de plenário. Em relação aos vetos, nós colocamos em torno de 100 vetos já para ser apreciado. Agora, tinha vetos do governo, acho que do Hélio Gueiros. Então, não tem sentido um presidente da Assembleia ou um poder como o nosso sentar em cima de veto para dizer que está tudo bem e não se manifestar. Então, nós temos que nos manifestar e nós temos feito isso. Agora, tem uma legislatura com muita harmonia, né? Uma participação de todos os deputados e poucos embates, né, de caráter pessoal, até partidário. A gente nota que caminham meio juntos, né? Agora, em ano eleitoral, aparece aqui um discursinho aqui, outro ali, mas é muito raro, né, deputado? Mauro, eu diria assim, o Poder Legislativo ele tem que ter os debates, mas ele tem que ter o respeito, né? As pessoas têm que se respeitarem. O que eu peço aqui aos deputados é que, ideologicamente, qualquer um pode ter suas posições. Nós temos aqui grupos que defendem o ex-presidente Bolsonaro, nós temos grupos que defendem o PSOL, nós temos grupos aqui que defendem o presidente Lula, mas, graças a Deus, nós temos conseguido com que esses grupos convivam dentro de uma harmonia, respeitando as suas diferenças, mas mantendo só na tribuna aquela posição mais, digamos assim, mais ideológica, mas votando. O importante é que todos possam se manifestar, mas votem, não abram mão, né, de votar aquilo que seja interessante para o povo paraense. E nós temos conseguido, né, diante do diálogo, buscando sempre o entendimento com os deputados, inclusive de oposição, para que a gente possa ter sempre o equilíbrio das decisões em prol da população do Estado do Pará. E, graças a Deus, tem tido
um bom resultado isso aí. Não é que não exista oposição, existe a oposição. Nós temos deputados de oposição, mas são oposições ideológicas, não são oposição em cima das pessoas, não é aquela oposição porque eu odeio os outros, né? Já teve isso um pouco, principalmente na legislação passada, mas hoje eu acho que diminuiu. Nesse mandato, nesse período. O sentimento que se tem é de uma harmonia plena. Não é uma harmonia plena, eu não diria uma harmonia plena, mas existe sim uma harmonia, né, no bom deputado, sentido. o custo de realizar a COP em Belém é muito elevado, é muito alto. Apesar da participação do governo federal, o Estado terá que ter alguns novos financiamentos, né? São alguns financiamentos que têm que passar pela Assembleia. O senhor acha que isso é garantido? A questão do endividamento do Estado é levada em consideração? A COP será um bom legado financeiro também para o Estado? Eu espero que, além do financeiro, ela possa ser um legado para o povo do Pará, né, a COP. Quanto à questão do endividamento do Estado, o Estado do Pará é um dos estados, hoje, com a saúde financeira dentro da União, muito saudável. Eu não vejo nenhum problema. Em relação aos empréstimos que chegam aqui, todos são discutidos. Claro que o governo tem uma maioria dentro da Assembleia e isso facilita o encaminhamento da matéria, mas todos são discutidos. Claro que nem todos os projetos de empréstimo são aprovados por unanimidade, alguns são, outros não. Hoje, os que estão chegando da COP, me chegaram 2 projetos que tratam de biodiversidade, preparando o Estado também para receber parcerias internacionais, que eu acho que isso é importante. Mas os projetos que foram aprovados, Mauro, principalmente no ano passado, eram mais projetos de infraestrutura. Então, o projeto da COP realmente foram 1 ou 2, se não me falha a memória, eu não tenho esse número preciso. Mas o grande legado que a COP deve deixar ao Estado também é a parceria que o governo federal vem fazendo com o governo do Estado e com a Prefeitura de Belém, que são esses canais, são essas obras de macrodrenagem, que é importante para a nossa cidade. Eu acho que esse é um grande legado que deve ficar. E o que é COP e Assembleia Legislativa? Em que sentido? O que é que a Assembleia vai participar? De que forma a Assembleia está se preparando para participar da COP30? Olha, a Assembleia, como a caixa de ressonância das discussões no Pará, ela tem que estar preparada para discutir e participar da COP. Nós, como eu lhe falei, criamos uma comissão de deputados, que é presidida por um deputado do PP, que é o deputado Lu Ogawa, para coordenar todo o processo da COP. Então, a Assembleia está se inserindo nas discussões a nível de governo com essa finalidade. Claro que nós não temos aqui um corpo técnico para acompanhar a obra, para fazer uma discussão mais profunda, mas nós estamos buscando um assessoramento que nos ajude a discutir essa COP. Agora, a participação da Assembleia com o governo do Estado na COP, ela tem que ter um objetivo, é justamente fazer com que as políticas públicas voltadas, principalmente para o homem da Amazônia, possa ser visto pelas pessoas que vão frequentar em 2025 a COP aqui no Pará, como uma política de autossustentabilidade gerida e provocada pelos moradores da floresta. Então, essa é uma visão que eu acho que quem mora aqui tem que ter essa preocupação de deixar nessa discussão o que pensa realmente os amazônidas, né? Não podemos mais ficar naquela discussão de que o cara lá da França, o cara lá da Dinamarca olha para a Amazônia e dá o parecer dele de lá, confortavelmente, sem conhecer a realidade da Amazônia. Acho que pela primeira vez nós temos a oportunidade de falarmos da Amazônia e pelos amazônicas, né? Então, acho que essa é uma situação que o Poder Legislativo
tem que estar muito antenado junto com as autoridades do Estado, da própria região, para que a gente possa deixar um legado que fique, né, e que não fique só no discurso. Deputado, eu vou pedir a opinião do cidadão Francisco Melo, do homem público Chicão, sobre as obras de infraestrutura em Belém. A população de Belém, Ananindeua, é meio calejada com a história do BRT, né? Que já faz tanto tempo e coisa e tal, e não fica pronto, a gente já vai para a quinta entrevista e o BRT está lá caminhando, e a gente fica, de repente, preocupado. Será que essas obras vão começar, vão terminar? Falta pouco tempo para a COP, coisa dessa natureza. Nós vamos um breve intervalo, o senhor vai beber uma água com calma e depois o senhor vai dar a sua opinião a respeito disso, ok? Ok. Eu volto já. Estamos de volta com o argumento e a nossa conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Francisco Melo Chicão. O deputado lhe perguntava no bloco anterior sobre a questão das obras de infraestrutura em Belém. Semana passada vimos o repasse da verba da Itaipu Nacional, como o governo federal havia prometido, mas agora a gente tem dinheiro, tem vontade, mas não tem muito tempo, né, deputado? Qual é a sua opinião como cidadão? É verdade, a questão... O governo do Estado pensa assim, eu vou falar aqui alguma coisa pelo governo do Estado que não estou autorizado. Algumas obras que o governo do Estado começa a fazer, eles têm a clareza que conseguem terminar antes da COP. Outras obras que o governo do Estado também começa a fazer nesse período são obras de maior, precisam de um maior tempo e talvez, como saneamento, como algumas obras de infraestrutura, não estejam completamente prontas para a COP. Mas o importante no raciocínio é que essas obras, elas, até o final do governo, elas estarão prontas e elas estarão à disposição da população de Belém, principalmente. Então, até a COP a gente vai chegar lá em Ananindeua pelo BRT? Sim, o BRT, inclusive, eu não vou mais nem falar em previsão de término, porque eu não tenho essa autoridade e nem sou do governo, né? Mas existe aí uma previsão que o BRT, até o início do próximo ano, estaria concluído. Deputado, como é se equilibrar num parlamento com quase 30 partidos? 30 partidos? Não, Mauro, hoje nós não temos 30 partidos aqui. Bem, no país temos 30 partidos. Sim, Quantos sim. estão aqui? Aqui nós temos em torno de 14, 14, se não me falha a memória. Pois é, partidos. E também é muita gente, não são 14 líderes. Sim, 14 líderes, né? Mas os líderes não têm dado problema, graças a Deus são todos muito Quais são os bem. direitos que os líderes têm a mais? Os líderes têm direito a tempo na tribuna, horário de liderança, o regimento permite que eles tenham uma fala a mais, e tem um assessoramento técnico que bem é maior, dado, que bem é maior. maior. Polícia Militar dentro da Assembleia Legislativa. Quantos o senhor tem que poderiam estar na rua, né, deputado? É verdade, Mauro. Por que o senhor não cria a Polícia Legislativa e libera esse pessoal treinado, que é caro, que foi muito bem treinado, muito bem armado? Mauro, essa era uma ideia que eu tinha antes de assumir a presidência da Assembleia. Eu também não me conformava em saber que nós aqui tínhamos um contingente de policial grande. Nós temos hoje em torno de 58 policiais na Assembleia Legislativa. E por que eu mudei, né? Nós mudamos a maneira de pensar? Porque aqui tem banco, então nós temos uma folha de pagamento muito alta, nós temos 2 bancos no prédio da Assembleia Legislativa, nós temos aqui a questão dos tickets, né, que são os vales, refeições, que são entregues para os funcionários e tudo. Então, isso fez com que realmente nós reavaliássemos essa situação da Polícia Militar, porque eu seria, digamos, imprudente, irresponsável, se eu simplesmente chego e acabo, né, com a guarnição da Polícia Militar e depois
tivéssemos aqui um assalto, tivesse alguma coisa nesse sentido. Então, isso fez com que eu mudasse esse entendimento. Mas meu entendimento não fugia dessa pergunta que você fez. Eu também não me sinto confortável até hoje de achar que eu tenho aqui um volume de policiais que realmente dão proteção a essa área aqui, que poderiam estar à disposição da população. Eu compartilho um pouco desse seu pensamento. Há previsão de concurso público no poder? Não, a priori não. Pelo menos no momento não. O número de servidores está adequado? Mauro, eu confesso que esse é um estudo que nós deveríamos fazer e vamos fazer, porque sempre eu sou questionado sobre essa questão de concurso público na Assembleia Legislativa. Eu não considero hoje o número de servidores efetivos o adequado para o Poder Legislativo, né? Mas eu precisaria ter um estudo técnico que me dissesse qual seria realmente a necessidade de funcionários efetivos. E a Assembleia teve uma vitória no Supremo, né, com questão de estatutários estáveis, não estáveis. Exato. Isso era uma questão que já... Isso aliviou também. Mauro, essa era uma questão de interpretação jurídica que já vinha se desenrolando há algum tempo e, graças a Deus, me parece que definitivamente foi tomada uma posição e que protege quem já estava. E o político Chicão, como é que está em Ananindeua? Por que o Chicão não é candidato a prefeito de Ananindeua? Mauro, eu acho que tudo na vida tem seus momentos. Eu já tive muita vontade de ser prefeito de Ananindeua e fui candidato em 2012, fiquei em segundo lugar, perdi a eleição. É só para lembrar o telespectador, o senhor começou a sua atividade política em Ananindeua. Sim. Foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito. Toda a minha carreira política inicial foi feita em Ananindeua, né? Fui 3 vezes vereador no município de Ananindeua, fui 3 vezes presidente da Câmara Municipal, um período curto, que foi quando assassinaram um vereador, e eu assumi esse período para cumprir o restante do mandato do vereador que foi assassinado, e 2 vezes sendo em períodos normais. Depois fui vice-prefeito de Ananindeua durante 2 anos, e a partir daí me tornei deputado estadual. Então, a minha carreira realmente toda foi construída inicialmente em Ananindeua, depois... Você ainda tem uma experiência no Executivo, né, como secretário de Obras e secretário de Transportes. Fui secretário de Obras do governo da Ana Júlia, do PT, e fui secretário de Transporte do Estado no governo do PSDB, do governador Jatene. Então, tive essa experiência também antes, já com mandato de deputado, né? Então, eu assumi meu suplente assumiu o mandato de deputado. Sim, e não era o momento agora? Já nem deu, não merece? Eu acho que na vida da gente a gente vai vencendo etapas, né? Eu acho que essa etapa de disputar a prefeitura, não é que eu não possa disputar, mas eu acho que existem outros no momento com mais disposição, mais garra, mais juventude de que eu. Deputado, eu queria que você me explicasse tudo o que foi feito aqui na Assembleia. Quantos metros quadrados de obra ocorreram? Mauro, eu não sei te dizer quantos metros quadrados de obra ocorreram, né? Eu não tenho essa planilha hoje atualizada, até porque as obras continuam. Nós estamos agora reformando o setor médico todinho da casa, estamos reformando alguns outros gabinetes, estamos criando uma área para a polícia, para a inspetoria, para a área de segurança, a área de cerimonial, que é uma casa que nós acabamos de adquirir aqui ao lado. Então, eu não sei te dizer... A Assembleia já é quase dona de todo esse quarteirão aqui ao lado, né? Deve faltar muito poucos. Existe aí uns... O que é uma boa reformar, tá vendo? Quando teria esse casario todo reformado? É verdade, Mauro. Se eu fosse construir isso aqui, como é o projeto de uma sede nova, talvez o que nós gastamos para reformar esse prédio tenha saído aí 10% de uma construção de um prédio novo, né? Eu não tenho aqui os números, mas acho que se nós gastamos aqui 20, 30 milhões,
por aí para fazer as reformas que nós conseguimos fazer. Nós reformamos os plenários, o plenário... Os do dois primeiro plenários, o plenário Isso. maior, o plenário João Batista. Isso, reformamos os plenários, reformamos os gabinetes, reformamos Salas de todas comissões, as que era um presidências, negócio as mínimo, agora comissões. ficou tudo tão bonito. Criamos gabinetes novos, criamos espaços de interação novas, com praças, com restaurantes. Então, nós criamos vários ambientes aqui na Assembleia Legislativa. E qual foi a receptividade do funcionalismo? Lembrando que o senhor é um deles, o senhor é servidor da casa. Os funcionários todos estão muito satisfeitos, pelo menos é a impressão que eu recebo, né, dos funcionários, até porque nós temos feito também uma política de valorização do servidor, né? Eu tenho procurado dar aumento real ao servidor, né? Eu não aplico só os índices de correção de inflação, tenho dado sempre aumentos reais e nós temos procurado, né, valorizar através das comissões permanentes da casa, através das comissões da atividade do dia a dia, com viagens, com cursos, oferecido, dando oportunidade aos servidores da casa. Então, acho que isso faz com que os funcionários se interessem em aprender, em participar de congressos. Acho que isso é importante. E é um quadro que já era altamente bem preparado, né? Então, atualizado permanentemente, isso aí dá um ganho muito grande. Eu não tenho queixa. A nível de servidores, eu acho que a Assembleia é muito bem servida. Um ano eleitoral, com eleição municipal, o que significa para a Assembleia? Uma redução de ação direta, uma redução de sessões plenárias. Nós temos procurado, Mauro, não diminuir a produção em termos de aprovação de projeto, em termos de requerimento, acho que se mantém uma estabilidade. Agora, em termos de sessão, nós diminuímos o número de sessão. Mas, em compensação, na terça-feira... E sessões virtuais não substituiriam esses momentos? Mauro, eu tenho um pouco de desconforto em relação às sessões virtuais. Eu acho, é uma opinião também pessoal, eu acho que a sessão virtual, ela faz com que o deputado ele participe não plenamente das sessões. Então, o deputado pode estar numa roda de conversa e pode estar deixa ligado lá o computador. Pode estar querendo participar aqui do computador e dizer que está participando da sessão. Então, eu prefiro a sessão presencial, eu exijo e peço a presença de todos os deputados, e aí a gente faz quantas sessões extraordinárias forem necessárias para esgotarmos a matéria da semana, a matéria da pauta. Tramita no Congresso a possibilidade do Estado do Pará aumentar a sua bancada federal. Isso refletiria diretamente no aumento de bancada estadual? Sim, sim. Inclusive, essa é uma decisão do Supremo, né, já consolidada, e o Congresso tem prazo para se manifestar em relação a isso. E isso... O senhor crê que até a próxima eleição isso esteja definido? Sim. Nós passaríamos para 45 deputados estaduais e mais 4? Exatamente, e mais 4 federais, se não me falha a memória. Aqui o prédio já está pronto, aguardando os novos deputados. Não estaria pronto ainda. Então, o senhor tem que comprar mais um casario aí ao lado, que deve estar abandonado. Estamos em negociação. Que está abandonado. Lembre que é a salvação aqui do Centro Histórico. A Assembleia tem procurado valorizar muito esses casarios, comprando, reformando, e está no nosso projeto continuarmos ampliando os espaços da Assembleia, até para que a gente melhore a condição de trabalho da própria Assembleia. Deputado, parabéns. Parabéns pela reforma, pelo resgate histórico que o senhor conseguiu aqui para o prédio da Assembleia, pela decisão de optar pelo Centro Histórico. Eu, como belenense, me sinto honrado com isso. E muito obrigado por mais essa conversa. É sempre importante colocar as atividades do Legislativo em público. Como o senhor disse, as pessoas confundem muito, cobram execução do Legislativo e cobram legislação
do Executivo, né? Então, é necessário que cada um possa mostrar a sua atividade. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Mauro, agradeço a sua presença aqui, a oportunidade de ver realmente o que foi feito dentro do Poder Legislativo. Acho que o seu programa tem um alcance muito bom e você, ao divulgar o Poder Legislativo, está divulgando também as nossas atividades do dia a dia, né? O que o Poder Legislativo faz, o que os deputados fazem, e isso interessa a população do Estado do Pará de uma maneira geral. Muito obrigado. Obrigado. Você que nos acompanhou, muito obrigado por essa companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Até lá e boa noite.